na sua vida, a palavra de Deus tem valores e princípios para isso. Se você deseja ter uma vida profissional que vai dar certo, que vai funcionar, que vai trazer realização para você, a palavra de Deus também tem princípios para isso. Inclusive eu já até preguei o que você não vai ver com muita frequência, um pastor pregando sobre vida profissional abençoada. É muito raro, mas eu já preguei aqui, posso até um dia pregar novamente. Mas hoje eu quero falar sobre princípios para uma vida financeira abençoada. E nós precisamos entender uma coisa. Depois você na sua casa, eu gostaria que você estivesse lendo todo o capítulo. O apóstolo Paulo dedica todo um capítulo inteiro da palavra de Deus. Todo o capítulo 9 de 2 Coríntios é para tratar sobre o aspecto de uma vida financeira abençoada. Tem gente que acha que quando nós vamos à igreja, esse aspecto da vida financeira deve ser deixado de lado, porque a gente não deve ficar falando de dinheiro na igreja. Mas Jesus nunca se omitiu diante de princípios que Deus queria nos ensinar. Então preste atenção naquilo que a Bíblia vai deixar para mim e para você como valor, se você e eu queremos de fato ter uma vida financeira abençoada. Olha só o que diz aí 2 Coríntios 9, de 6 a 15. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém. Aleluia. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra é luz para nós, a tua palavra traz direção para a nossa vida, e nós te pedimos agora, Espírito Santo, que o Senhor esteja abrindo o nosso coração, a nossa mente, para que possamos acolher a tua palavra. E eu quero, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, repreender toda a influência de Satanás contra a nossa mente e coração, todo espírito de mamon, meu Deus, que domina mentes e corações nessa noite, eu estou repreendendo agora em nome de Jesus. Você vai sair desse ambiente em nome de Jesus, mamon. Eu não aceito a sua presença no nosso meio, eu te repreendo em nome de Jesus. Exu das sombras, você também está repreendido em nome de Jesus. Meu Deus, o que nós queremos nessa noite é que a tua graça, a tua presença, a manifestação da tua bondade se revele ao nosso coração, e que a tua palavra possa trazer luz para o nosso entendimento, que ela seja lâmpada para os nossos pés, a fim de que possamos viver uma vida livre, liberta e abençoada na tua presença. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Preste atenção, irmãos. A palavra de Deus aqui no capítulo 9 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo está tratando sobre a vida financeira do povo de Deus. Você depois lê em casa todo o capítulo. Mas é interessante que a linguagem que Paulo está usando não é uma linguagem que você e eu estamos acostumados, a linguagem do mercado financeiro, não. A Bíblia foi escrita numa linguagem do homem da roça. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando ele fala de vida financeira,
quando ele fala de dinheiro, ele não chama o dinheiro de dinheiro, ele chama aqui o dinheiro de semente. O dinheiro é um negócio morto. Você pega uma nota, rasga, acabou. A semente nunca está morta. A semente, quando você a planta no útero da terra, depois de aguardar um tempo, aonde a dormência da semente é quebrada, ela vai frutificar, ela vai nascer, e ela vai dar a você um resultado extraordinário. Eu nunca me acostumei, porque nasci e fui criado na roça, mas nunca me acostumei com essa abundância que Deus dá a cada um de nós através do alimento, achando que isso é algo natural. Eu sempre fiquei encabulado quando a gente joga 3 sementinhas de milho numa cova, porque normalmente quem planta milho é 3 sementes numa cova. Você joga 3 sementes naquela cova e depois brota dali uma pequena árvore, um pé de milho, que vai te devolver uma espiga, ou até às vezes 2, em alguns casos exagerados até 3, e cada espiga vai te devolver mais de 600 grãos, se ela tiver um crescimento saudável, se não faltar a chuva adequada. E eu fico vendo a forma tão generosa como Deus devolve a mim e a você as coisas quando nós semeamos. E aqui nesse texto que nós lemos, Paulo está tratando da vida financeira. Ele fala de como deve ser a sua disposição e a minha disposição em relação ao dinheiro. Só que ele não chama dinheiro de dinheiro, ele chama dinheiro de semente, porque ele sabe que quando você e eu semeamos recursos no reino de Deus, esses recursos vão gerar vida, esses recursos vão gerar algo sobrenatural. O que você planta nesta igreja, você tem que entender que não fica só nesta igreja, isso se traduz em medicamento num barco missionário que opera na Amazonas, na igreja metodista, e que vai salvar a vida de crianças na beirada do rio Amazonas, e que vai salvar vidas que estão necessitadas. O dinheiro que você semeia no reino de Deus, ele tem vida, ele gera frutos, ele gera recursos. Quando você planta recursos na casa de Deus, no altar desta igreja, ele não apenas te dá conforto de um ar condicionado. Nós estamos construindo um prédio porque queremos que esse prédio possa produzir vida na história do seu filho, que vai receber uma boa educação, uma formação de fé, aonde ele vai aprender a celebrar ao Deus que todas as coisas nos provê. Dinheiro é morto, mas semente tem vida. E Paulo está falando aqui no verso 6, ele começa nos dizendo que a quantidade de semente que você planta ao longo da sua vida afeta diretamente o tamanho da sua colheita. E preste atenção, desavisado, você que está desavisado. Você pode estar dizendo assim: não, eu já tenho uma condição financeira legal, bacana, tenho dinheiro. Você é o mais pobre de todos então, porque eu percebo que quanto mais dinheiro as pessoas têm, inclusive crentes, mais miseráveis, pão duros e infiéis eles são. Nós precisamos aprender a ter temor de Deus, porque tudo aquilo que Deus coloca na minha e na sua vida, um dia Ele vai cobrar de nós. E aqui nesse texto, no verso 6, Paulo está dizendo que a quantidade de sementes que você plantar na sua vida vai afetar diretamente os resultados que você vai ter. É por isso que quando você lê do verso 7 ao verso 15 desse capítulo, nos diz aí que o principal propósito que Paulo escreve aos coríntios não era ensinar os coríntios a serem produtores rurais, ou seja, a plantar melhor uma semente para que eles pudessem ter mais milho, arroz na mesa. Não, Paulo está tratando da vida financeira. Ele deseja que a igreja de Coríntios tenha uma vida financeira abençoada, equilibrada e debaixo do favor de Deus. Mas ele entende que para que isso aconteça, é necessário que os irmãos de Corinto, que os irmãos que ali congregavam, entendessem que o dinheiro não é dinheiro, que o dinheiro é uma semente e ele tem vida. E quando você a semeia no reino de Deus, o Senhor torna essa semente em alguma colheita extraordinária para a glória do nome dele.
Agora, é interessante porque Paulo começa a ensinar aqui nesse texto alguns valores. E se você deseja uma vida financeira melhor, abençoada, você tem que respeitar 2 princípios. E eles são simples, não são complicados. O primeiro é que você precisa semear muito, se você quiser ter uma colheita abundante, maior, generosa. E o segundo princípio é que não basta que você semeie muito, você precisa semear muito, mas você precisa semear muito em uma terra boa, em uma terra que vai gerar um resultado para essa semente sobrenatural. Você precisa semear num solo fértil, e então você vai ter uma colheita sobrenatural. Depois que Paulo falou à igreja de Corinto sobre a realidade financeira de que dinheiro não é dinheiro, mas é semente, ele começa então a ensinar os princípios que vão permitir que essa igreja e que aquelas pessoas que estavam ali, ele ensina princípios que vão permitir com que essas pessoas tenham uma vida financeira abençoada, próspera. Porque próspero não é a pessoa que tem muito dinheiro. Próspero é a pessoa que entende que o dinheiro que tem deve estar a serviço de Cristo e do seu reino. Porque nós temos percebido que muita gente que Deus abençoa, que Deus prospera, não tem esse tipo de discernimento. Parece que quanto mais Deus favorece algumas pessoas dentro da comunidade dos crentes, eles, em vez de se tornarem mais generosos, se tornam os menos contribuintes. Tem dó de dar recurso na casa de Deus, ficam fazendo puxadinhos, inventando situações para se ausentar de fato contribuírem como deveriam. Agora preste atenção, quais são os princípios que Paulo está ensinando para que eu possa e para que você possa, para que nós possamos ter uma vida financeira abençoada? Então veja, em primeiro lugar, a palavra de Deus diz, e Paulo ensina, que dar, que semear, gera a multiplicação. Esse é o primeiro princípio se você quiser ter uma vida financeira abençoada. Eu preciso dar, eu preciso semear. Se eu quero ter uma vida financeira próspera, eu preciso ser alguém generoso. No verso 6 ele diz assim: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Então Paulo está dizendo aqui que o milagre de uma vida financeira, ele passa pela capacidade que você e eu temos de dar, de semear, de sermos generosos, de investirmos no reino de Deus. Lá em Lucas 6,38, quando Jesus está falando de vida financeira, Jesus revela um aspecto extraordinário. Ele diz assim para mim e para você: dai e dar-se-vos-á, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, generosamente vos darão. Aqui Jesus está ensinando sobre esse princípio da multiplicação, e o que Jesus diz é que quando você e eu, nós semeamos no reino de Deus, quando nós plantamos sementes na casa do Senhor, quando investimos recursos no reino de Deus, Jesus diz que essa semente não vai devolver a você e a mim apenas mais uma semente. Ele diz que haverá uma medida sacudida, recalcada, transbordante, generosa, porque Deus é grande e é generoso também. Para cada semente financeira, por exemplo, de dinheiro que você planta no reino de Deus, você colherá sementes multiplicadas. É o próprio Senhor Jesus que diz: dai, dar-se-vos-á. Ou seja, a regra é: eu dou e depois eu recebo. Primeiro eu abro a mão para depois receber. Primeiro eu semeio para depois eu colher. Não existe eu colher primeiro para depois eu dar. Pelo contrário, ele ensina que você tem que dar e depois te darão. E ele diz: te darão boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente se vos dará. Jesus está dizendo que ninguém suplanta a generosidade de Deus quando nós entendemos que devemos semear no seu reino com alegria e gratidão. É por isso que Paulo diz aqui nesse texto que Deus ama, não ama qualquer um. Ele diz: Deus ama
a quem dá com alegria. Deus não ama quem dá dízimo e oferta na sua casa como se fosse uma perda, como se fosse um peso. Eu tenho pena de gente que entra na igreja e que quando chega o momento da oferta sente constrangimento. Nunca vou me esquecer de uma pessoa com a qual eu conversei e da qual eu pastoreei, e que ela sentia um certo aperto no coração. Isso me constrangeu, porque o dízimo dela era generoso, dessa pessoa, e ela achava aquilo muito dinheiro, mas ela dava, porque naquele momento ela tinha um certo temor de Cristo, mas ela sempre encarou aquilo como se fosse algo muito grande. E eu olhava para a situação da vida dessa pessoa, que tinha uma renda muito legal, e eu pensava assim: meu Deus, se eu pudesse dar um dízimo de 100 mil reais, eu daria com alegria, porque eu estou ganhando 1 milhão. Se eu pudesse dar um dízimo de 10 mil reais, eu daria com alegria, porque eu estou ganhando 100 mil. Se eu posso dar um dízimo de 1.000 reais, é porque eu estou ganhando 10 mil, eu daria com alegria. Mas você e eu precisamos entender que na casa de Deus nós temos que semear, temos que ser generosos, temos que abrir a nossa mão, e temos que fazer isso com alegria. É um privilégio, porque a maior semente que foi plantada na minha e na sua vida foi o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, e essa semente gerou uma multidão para a glória de Deus. Dinheiro não é só dinheiro. Dinheiro, ele é uma semente, e à medida que você e eu semeamos, Jesus, quando ele conta uma parábola, sabe aquela parábola dos talentos, dos semeadores? E ele disse: eis que um saiu a semear, e a semente cai na beirada do caminho, e o passarinho come a semente, e uma semente cai lá no meio da pedra, e ela brota, depois o mato sufoca. Aí, quando Jesus está contando essa parábola, ele diz assim: mas houve uma semente, uma só, que caiu em boa terra, e essa produziu, disse Jesus, a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1. Sabe o que Jesus está revelando? Jesus está revelando para mim e para você, que à medida que nós semeamos no reino de Deus, o Senhor nos dá uma medida boa, recalcada, sacudida, transbordante, generosa. E qual é a medida de Deus? Quando você planta uma semente, Ele te devolve 100, ou Ele te devolve 60, ou Ele te devolve 30 vezes mais do que você semeou, porque a palavra de Deus nos diz que Deus é extremamente generoso. É a sua disposição de semear, é a sua disposição de lançar a semente, é que vai gerar para você a multiplicação, é que vai gerar a você uma vida financeira abençoada. Você precisa abrir a mão e semear em boa terra para que você tenha um resultado. O primeiro princípio, Paulo diz: você quer ter uma vida financeira abençoada? Aprenda a semear, a abrir a sua mão. Se você ganha pouco, semeie de acordo com aquilo que você tem, porque Jesus disse que se você e eu formos fiel no pouco, veja o que Jesus disse: se você e eu formos fiéis no pouco, vai chegar um momento em que essa semente que você plantou, o tempo de dormência vai passar, e ela vai brotar e vai germinar. E ele disse: se você for fiel no pouco, vai chegar um momento em que Ele vai te colocar sobre o muito. Mas para que você possa ter muito, você tem que aprender primeiro a ser fiel no pouco. Às vezes você ganha pouco e você não dá o dízimo, não dá a sua oferta. Você diz assim: não, porque eu tenho que ficar esticando aqui as contas. Querido, dinheiro é uma semente. Plante a sua semente, confie, creia na palavra de Deus, creia em Cristo, creia nas Escrituras. Nós estamos comemorando aí esses dias a reforma, e um dos pilares da reforma é que a palavra de Deus é a verdade. E se ela é verdade, quando você e eu somos fiéis,
quando você e eu investimos no reino de Deus, nós vamos, num tempo determinado pelo Senhor, receber essa semente multiplicada para a glória do próprio nome do Senhor. Porque ao contrário do que muita gente pensa, Deus não deseja miséria para ninguém. Deus deseja que você tenha uma vida digna, decente, equilibrada, abençoada, para que você possa viver com dignidade e abençoar o reino de Deus. Em segundo lugar, o segundo princípio que a palavra do Senhor ensina aqui nesse texto, ele diz que é responsabilidade. Paulo fala que o segundo princípio para que você tenha uma vida financeira abençoada é que é responsabilidade de Deus tornar abundante, multiplicar o que você semeia. Esse é o segundo princípio. Se você semear, você não tem que se preocupar, porque é responsabilidade de Deus pegar essa semente e fazer essa semente multiplicar. Veja o que ele diz no verso 8. Eu quero que você acompanhe na Bíblia. A minha palavra tem que estar na palavra de Deus. Então olha o que ele diz no verso 8. Deus pode fazer-vos abundar. Veja essa expressão. Paulo está dizendo que o único que pode fazer você ter abundância, que pode exagerar com você, que pode levar você mais longe, mais alto, é Deus. E para isso, você e eu precisamos cumprir o primeiro princípio ensinado. Eu dou e depois eu confio que Deus vai multiplicar o que eu semeei, porque é responsabilidade dele, conforme ele nos declara na sua palavra, tornar essa semente viva, poderosa e multiplicá-la para a glória do nome dele, para a sua realização e para que a sua casa tenha abundância. Quando você entrega a sua vida pessoal, quando você entrega a sua vida pessoal e as suas finanças a Deus, as coloca aos pés de Cristo, Jesus assume pessoalmente a responsabilidade de tornar a sua vida abundante e de tornar a sua vida financeira também próspera. É por isso que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E vida em abundância não é só saúde física, essa é fantástica, extraordinária, mas vida abundante também é uma vida digna para que você possa viver o seu dia a dia. O Senhor não só devolve o necessário para mim e para a sua vida, mas a sua palavra nos diz que Ele nos dá abundantemente mais do que nós necessitamos. E cada vez que nós investimos no reino de Deus, cada vez que você investe no reino de Deus, nós estamos fazendo uma semeadura para a próxima colheita. À medida que você e eu investimos no reino, semeamos uma semente no reino de Deus, uma semente financeira, você tem a promessa de que essa semente voltará para você multiplicada, porque quem garante é o Senhor Jesus. Não haverá apenas o suficiente para as suas necessidades, haverá muito mais, e não é para você entesourar. Preste atenção, Paulo ensina um outro princípio aqui, ele ensina um outro valor. Quando Deus prospera um homem, quando Deus abençoa a vida financeira de uma mulher, quando Deus abençoa a nossa vida financeira, não é apenas para que a gente tenha um recurso abundante no banco, ou um patrimônio extraordinário, não é só para isso. Veja o que Paulo diz no verso 11, por que é que Deus tem interesse de te abençoar financeiramente? Por que é que Deus tem interesse que a sua vida financeira seja abençoada? Ele diz no verso 11, está escrito aí, ele diz assim: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Preste atenção, o Senhor te fará prosperar à medida que você semear no seu reino, e essa prosperidade tem uma finalidade, é para que você possa dar ainda mais, é para que você possa semear ainda mais, e quanto mais você der,
Quanto mais você semear, Paulo está dizendo, quanto mais você compartilhar daquilo que Deus tem dado a você, semeando no reino dele, mais sobrenatural a sua vida econômica se tornará. A abundância que Deus te dá, diz Paulo, é para que você possa suprir a necessidade dos outros também, é para que você aprenda a ser generoso, e também é para que você aprenda a sustentar e investir no reino de Deus, na igreja de Cristo. O segundo princípio é que quando você planta, o Senhor se torna responsável, o próprio Deus, de tornar a sua colheita extraordinária, porque você tem obedecido um princípio que Ele ensinou, e através desse princípio você vai experimentar uma vida abundante. Mas para que haja abundância, você precisa semear, você precisa dar, você precisa investir alegremente no reino de Deus, e você terá até com sobras para semear na vida dos outros. Em terceiro lugar, o terceiro princípio que Paulo ensina aqui aos crentes de Corinto, é que a palavra do Senhor diz, e Paulo afirma, é que todos têm algo a dar. Olha só, e eu quero ler, porque ele diz isso no verso 10 e 11, então eu quero conferir na palavra de Deus, porque se eu subir aqui para ensinar sobre vida financeira, e a minha palavra não estiver nas escrituras sagradas, jogue isso fora, ela tem que estar firmada na palavra. Olha o que ele diz no verso 10 e 11, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Veja só, é muito comum, quando a gente começa a falar de vida financeira, que alguém pense, ou alguém diga alguma coisa assim, pastor, mas espera aí, eu não percebo, Deus não me proveu com nenhum dinheiro para que eu possa dar, semear. Meu amado, preste atenção, eu não tenho a intenção de provocar a indignação em ninguém nessa noite, mas eu tenho que ser fiel ao princípio da palavra de Deus. Quando alguém diz que não tem o suficiente para semear e investir no reino de Deus, eu quero que você abra os seus olhos e coloque os seus olhos agora no verso de número 10 do capítulo aí que você leu comigo. Veja atentamente o que ele diz no verso 10. Ele diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, também aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos. É importante que você entenda algo muito sério. Paulo está dizendo aqui que essa falta de dinheiro na vida de muitas pessoas está acontecendo não por causa de Deus, mas é porque Deus tem colocado na mão de muita gente recurso, mas elas continuam negligenciando, desobedecendo, dando de ombros com a palavra de Deus, não semeiam, não investe. E a Bíblia diz que Deus dá, diz aí o verso 10, Deus dá semente a quem semeia. Se você não semear, você não terá semente, Deus não colocará sementes na sua mão. Se você não aprender a ser generoso, Deus não multiplicará tudo aquilo que você tem realizado. Você e eu precisamos entender isso. Paulo está ensinando um princípio para que nós tenhamos uma vida financeira abençoada, e essa vida financeira abençoada passa por esse entendimento. Deus nos deu, todos nós temos algo para semear, e quando nós semeamos, ele diz aqui, então nós vamos experimentar algo da parte de Deus que é extraordinário. Vamos experimentar a boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, generosa. Deus não promete dar semente aos crentes. Você está me ouvindo? Preste atenção, Deus não prometeu dar semente a crentes. Eu não sei quem te ensinou isso. Deus prometeu dar semente a quem semeia. Então quanto mais semear, mais terá. Se um ímpio que está lá fora for alguém que semeia no reino de Deus, Deus vai aumentar a sementeira deste homem, Deus vai tornar este homem mais próspero, porque Paulo diz lá em Gálatas o seguinte:
De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, também ele vai colher. Se você semeia para a justiça, você vai colher coisas justas. Se você semeia para a corrupção, você vai colher corrupção. Mas se você semeia no reino de Deus, Deus vai aumentar a sua colheita. Ele não prometeu dar semente aos crentes, Ele prometeu dar semente ao que semeia. Então você e eu precisamos mudar de atitude, meu amado. Você e eu, todos nós temos algo para dar. E Deus promete dar sementes somente àqueles que semeiam, para que eles possam semear ainda mais. As suas desculpas não colam em Deus. É por isso que Jesus disse que é muito difícil um homem e uma mulher que ganha muito dinheiro entrar no reino de Deus, porque começa a ser miserável com Deus, começa a ser pão duro, ingrato. Poxa vida, se Deus tem te prosperado e me prosperado, poxa, se eu ganhava um salário mínimo e eu dava ali o meu dízimo, R$150, era uma alegria dar. Agora que você está ganhando 3 mil, qual é a dificuldade? Agora que você ganha 10 mil, qual é a dificuldade? Agora que Deus te deu 1 milhão, qual é a dificuldade? Sabe qual é a dificuldade? Mamon, um espírito maligno que entra na sua mente, no seu coração e te torna infiel a Deus. Você precisa se converter, você precisa ter uma experiência com Cristo. Porque Paulo diz, está aqui na Bíblia, que você tem nas mãos, ele diz que se você e eu obedecermos princípios, Deus vai honrar a sua vida financeira. Não sou eu que vou honrar, não sou eu que vou bater o carimbo em cima disso. Quem já bateu o carimbo foi Cristo, através da sua palavra. E Jesus disse algo sério sobre isso. Ele disse: passará os céus e a terra, mas uma coisa nunca vai passar: as minhas palavras. E isso aqui é a palavra de Deus para a sua vida. Em quarto lugar, eu já estou quase terminando, tem mais um princípio além desse. O quarto princípio que a palavra do Senhor nos ensina e diz, Paulo ensina que semear, e esse é o quarto princípio, é um ato de fé. É um ato de fé. Repita comigo: semear é um ato de fé. Agora preste atenção no que ele diz no verso 7, veja se não está escrito aí na Bíblia. Ele diz: Deus ama a quem dá com alegria. Só semeia com alegria quem crê na provisão do Senhor, querido. Só semeia com alegria quem tem fé de que o Senhor vai multiplicar a sua semente. Só semeia com alegria aquela pessoa que vive de acordo com a fé. Então você e eu precisamos aprender a semear com fé. Fé de que a nossa semente vai multiplicar. Plantar sementes financeiras no reino de Deus é a forma determinada pelo Senhor Jesus para que o seu recurso financeiro se multiplique. E antes que você descarte o método de Deus, por achar esse método que eu estou dizendo aqui inconveniente, escute o que o profeta Isaías diz, no capítulo 55, no verso de número 8 e 9, Isaías diz algo que cortou o meu coração, e ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Semear para uma colheita, para um resultado extraordinário. Paulo diz que é necessário ter fé, mas muitas vezes os seus pensamentos contradizem aquilo que a palavra de Deus está ensinando, e Deus está dizendo: os seus pensamentos não são os meus, os seus caminhos não são os meus, a sua postura não é a minha postura, porque essa é uma ideia totalmente divina e não humana. Semear por fé, acreditando que Deus vai colocar a bênção sobre essa semente, isso não é humano, isso é algo espiritual, porque os caminhos de Deus não são como os seus.
como os meus, como os dos homens. Os dos homens dizem que se você quiser prosperar, retenha, segure, economize. Não seja mão aberta. Deus disse: se você quer prosperar, quer ter uma vida financeira abençoada, semeie, abre a mão, invista e creia que o Senhor vai colocar a sua bênção sobre a sua semente e você terá um resultado extraordinário. Paulo ensina para a igreja de Corinto que semear é um ato de fé. E o Senhor é o único que promete que quando você semear no reino de Deus, Ele te dará de volta uma colheita 100, 60 ou 30 vezes mais. Porque Deus sozinho, Ele é capaz de multiplicar a sua semente e transformar ela numa grande colheita. Semear é um ato de fé e só experimentam o milagre da multiplicação, diz o apóstolo Paulo, as pessoas que semeiam com fé. E para terminar, para concluir este ensino, que eu sinceramente espero que entre na sua mente e no seu coração como palavra de Deus. Em quinto lugar, Paulo fala do último valor e do último princípio. Paulo ensina aqui que entender de agricultura é importante para a sua colheita financeira. É isso aí. Pessoal da agronomia aí, Arnon, Dante, tem mais agrônomo aí? Arnon e Dante eu conheço, né? Mas não. Pessoal entender de agricultura é fundamental para que você possa experimentar uma vida financeira abençoada. Por quê? É importante que você tenha conhecimento básico da agricultura para entender esses princípios que Deus está ensinando por intermédio de Paulo. Nós vivemos na era da internet, da inteligência artificial e da tecnologia avançada. Agora eu estava lendo hoje uma matéria que eles estão para lançar esses próximos dias. Olha para você ver como é que a tecnologia e a inteligência artificial está ganhando uma forma extraordinária. Eles vão lançar nos Estados Unidos agora um robô que passa roupa, limpa a casa, dobra a roupa. Ele está saindo, Carlinhos, abençoa Cristina. Ele está saindo, ele vai sair lançado agora esses dias. As mulheres estão todas uriçadas aqui, ó. Elas ficaram todas agitadas aqui. Esse robozinho, esse robozinho vai custar $20 mil, $100 mil, $100 mil para começar. Ele vai fazer um monte de coisa na sua casa. Ele vai fazer um monte de negócio na sua casa. Ô gente, passar roupa, ô troço chato. Passar, limpar a casa, botar tudo em ordem. Ele vai até aceitar alguns comandos. E eles prometem, segundo a matéria que eu li hoje, e eles prometem, dizendo que à medida que ele vai fazendo essa inteligência artificial nesse robô, à medida que ele vai fazendo, ele tem um corpo humano mesmo, eu vi a reportagem, à medida que ele for fazendo, ele vai se tornando melhor no que ele faz, ele vai aprendendo com a própria rotina. Espetacular, né? Quando eu vi isso, eu pensei logo na minha mulher, falei, eu precisava de um robôzinho desse. Mas também caro, por enquanto também caro. $20 mil, $100 mil. Veja, hoje nós vivemos esse tempo da internet, da tecnologia, das coisas avançadas. Mas escute o que eu vou te dizer para me terminar. A Bíblia foi escrita na linguagem dos agricultores. Escute isso. A Bíblia foi escrita na linguagem dos agricultores. Ela está cheia de ilustrações relacionadas ao homem do campo. Agora não me entenda mal, a sua Bíblia não é ultrapassada, ela é a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as necessidades da vida, mas as leis que Paulo ensina, aqui nesse texto, elas operam no mundo desde o dia em que Deus disse, haja luz e houve luz.
E ele disse: haja separação entre as águas e terra firme, e houve separação. E Deus criou então todas as coisas, e Ele estabeleceu leis que não serão modificadas jamais. E essa aqui é uma delas, a de você entender como a natureza opera. Você precisa entender como ela acontece. E ele diz aqui que quando você e eu entendemos de agricultura, nós vamos ser abençoados. Porque quando a gente planta a semente, e aí o pessoal do agronegócio, Dante, eu gosto muito de ver o Globo Rural, eles dizem assim: o homem do campo é o único no Brasil que tem uma indústria a céu aberto. Ele olha para o céu, e se o céu não colaborar, se Deus não mandar a chuva na medida adequada, sabe, aqueles milímetros que a gente gosta de medir. Estava visitando vocês esses dias, o Arnon falou assim: ó, está programado para hoje 30 milímetros de chuva. Estava nublado, eu fiquei meio incrédulo, Arnon, mas caiu que pé d'água? Você foi lá verificar quanto caiu do que dia? 20, um pouquinho menos, mas para mim foi um pé d'água enorme, porque o homem, eu e você dependemos do céu para tudo, irmãos, para tudo, tudo. Então essas leis operam no mundo, desde que ele foi criado, quer você queira, quer não. Se você as entender e seguir, elas vão abençoar você com uma colheita extraordinária. Se você obedecer os princípios ensinados pelo apóstolo Paulo, pela palavra de Deus, eles vão trazer um resultado maravilhoso para a sua vida. Se você as ignorar, essas leis vão operar contra você, e o resultado será escassez e não abundância. E aí eu quero concluir a minha palavra esclarecendo para você uma coisa. De vez em quando alguém diz para mim, pergunta, fala: pastor, eu não estou entendendo, porque eu tenho semeado tanto e não tenho colhido nada. Eu tenho semeado atenção, eu tenho semeado amor, eu tenho semeado acolhimento na vida das pessoas, e eu não estou colhendo prosperidade. É porque você não entende agricultura. Porque a Bíblia diz que você e eu precisamos entender que na agricultura a semente gera segundo a sua espécie. Se você planta compreensão, carinho, afeto na vida dos outros, é isso que você vai receber de volta, irmão. Você não vai receber dinheiro de volta, não, eu plantei atenção e agora eu quero um caminhão de dinheiro. Não vai funcionar. Porque essa é a lei que Deus estabeleceu. A semente gera segundo a sua espécie. Você quer recurso, você quer uma vida financeira abençoada, próspera, equilibrada, então você precisa entender que a semente gera segundo a sua espécie. Se você plantou amor, você vai colher amor. Se você plantar atenção, você vai colher atenção. Se você plantar educação, você vai colher educação de volta. Mas se você quer um recurso financeiro, você precisa plantar dinheiro na casa de Deus, no reino de Deus. Não tem como você receber uma colheita diferente da semente. O camarada planta café e espera colher abóbora. O camarada planta melão e ele não vai colher café. A semente vai gerar segundo a sua espécie. Isso é conhecimento de agricultura. E Paulo está dizendo para a igreja de Corinto o seguinte: nós precisamos conhecer essas leis, porque quando nós semeamos de acordo com elas, Deus se encarregará de abençoar a minha e a sua vida. Você vai receber de volta tudo aquilo que você plantou. Por isso Paulo escreveu, e eu termino dizendo o que está em Gálatas 5, quando ele escreve: de Deus não se zomba. Ninguém faz chacota com Deus, ninguém faz Deus de bobo, de palhaço. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta,
ele vai colher. Então, se você está esperando colher uma vida financeira melhor e você está plantando amor, esquece. Você deve plantar amor, você deve plantar educação, você deve plantar gentileza. Isso é necessário. Mas se você quer uma vida financeira abençoada, aprenda a investir sementes, dinheiro no reino de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Preste atenção.